jogar uma água na cama. É isso. Professor, eu entrei na sala, mas eu entrei na sala que tem só eu. Como assim? Ai, caramba, gente, novamente bom dia. Vamos lá. Procurem aí o quadro branco e fixem aí. Então, olha só, vamos começar aqui. Até esqueci o que eu tinha escrito. Ah, é propriedade do radical. Isso que a gente vai estudar hoje. Propriedades do radical. Página 38 do livro, se eu não me engano. Página 38. É 38? Deixa eu ver rapidinho. É, 38 mesmo. Radical, para quem não lembra, é o nome daquele símbolozinho aqui, ó. É assim. Isto que é o radical. Mas antes da gente começar a propriedade, como eu falei, vamos fazer uma revisãozinha rapidinha para a gente acordar. Agora foi. Beleza, fica aí na aula, fica aí na aula. Então, gente, essa história de radical tem a ver com a propriedade que a gente conhece como radiciação. E aí a gente começa a estudar ela lá no sexto ano, só que a gente só começa a parte bonitinha, raiz quadrada, raiz cúbica, tudo de número positivo, ou seja, só com números naturais. E aí, para quem não lembra, números naturais é o primeiro conjuntinho que a gente estuda. Eu vou falar sobre isso de novo, até isso ficar na cabeça de vocês. Aquele primeiro conjunto lá, quando a gente está no ensino fundamental menor, que é o 0, 1, 2, 3, 4, vai embora. Aí depois a gente conhece outro conjunto dos números inteiros, que engloba o conjunto dos números naturais, que aí já envolve também os mesmos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, mas também os números negativos. Aí a gente representa os números inteiros pela letra Z. Eu não lembro porquê, mas enfim. Aí depois, a gente até falou na última aula também, a gente vê um outro conjunto, vou colocar aqui de V, que engloba tanto os naturais quanto os inteiros, que é o conjunto representado pela letra Q, que a gente conhece como o conjunto dos números racionais. Aqui os racionais são os conjuntos os números, perdão, que a gente consegue colocar como divisão de dois números inteiros, dessa forma assim. A dividido por B. Aí a gente viu vários exemplos de números racionais. Aí tem os números naturais, são racionais, os inteiros também são racionais, as frações, os números decimais, as dízimas periódicas, tudo isso é racional. Mas aí a gente viu também que tem os números que não podem ser colocados como fração. E aí isso gera um outro conjunto. Espera aí que alguém está tentando entrar. Aí eu fico todo. Aí isso gera um outro conjunto. O conjunto dos números irracionais. Vou colocar aqui do lado aí. Irracionais, representado pela letra I. Só para lembrar. Então, os racionais são os números que a gente pode colocar como fração. Os irracionais são os números que a gente não pode colocar como fração. E aí existem vários. Existem as raiz quadrada de número primo, como eu falei, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, o número π, que vocês vão ver melhor com o tempo aí na vida de vocês. Enfim, vários. É infinito também esse conjunto aqui. E aí, juntando os dois, deixa eu tirar meu radicalzinho daqui. Coloquei para cá. Aí, juntando esses dois conjuntos, um outro conjunto maior, ou seja, juntando os que podem ser escritos como fração e os que não podem, a gente finalmente chega no conjunto dos números reais. Ou seja, quando você vê essa palavra aí no livro, número real, essa expressão, na verdade, né? No fim das contas é tudo. É positivo, negativo, fração, não fração, tudo, junta tudo é número real. E aí, como vocês já estão no nono ano, vocês têm que ter a noção do que é o número real, para a gente poder seguir a questão da raiz. Aí, olha só, a gente viu as primeiras, na página 36, a gente viu a questão da raiz enésima. É mais ou menos assim, ó. Raiz enésima de um número A.
Lembra que isso aí são dois números, tá? A gente chama assim raiz enésima, são dois números. E aqui embaixo a gente chama de radicando, para quem não lembra. Radicando, vou escrever aqui. Deixa eu diminuir a letra. Esse aqui é o radicando. Esse aqui em cima a gente chama de índice. Só para relembrar, a gente já viu, tá? Não, que mais? Tá. E aí, para a gente calcular isso aqui vai dar um númerozinho B, né? Um número, pronto, um número real. O que que isso aqui significa? Para você calcular esse número B, o que que significa mesmo? O número B elevado ao índice tem que dar o radicando lá de dentro. É isso aqui que tem que acontecer. Então, só para a gente relembrar, por exemplo, como é que você faz para calcular a raiz de 4, raiz quadrada de 4? Lembrando que o 2 não precisa aparecer, tá? Então, é raiz quadrada, que chama raiz quadrada de 4 dá 2, né? Por que raiz quadrada de 4 dá 2? Porque 2 ao quadrado dá 4. É isso que eu quero que vocês lembrem. Então, isso aqui tem tudo a ver com isso aqui. Mesma coisa. 2 ao quadrado, para quem não lembra, é 2 vezes 2, tá? Raiz quadrada de número maior, 121. Quanto é que dá a raiz quadrada de 121? Dá 11, tá? Faz a conta aí. Dá 11. Por que que dá 11? Porque se você fizer 11 ao quadrado, também conhecido como 11 vezes 11, faz a conta aí, dá 121, certinho. Então é isso aqui, ó, tem uma relação estrita, né? É a mesma coisa, as duas coisas, a mesma coisa. Então, por exemplo, se você quiser calcular a raiz cúbica de 8, o que que você precisa fazer? Você precisa pensar num númerozinho que elevado ao cubo dá 8. Aí você pensa, qual é o número que multiplicado com ele mesmo 3 vezes dá 8? Aí você faz a conta e aí descobre que é o número 2. Então, no fim das contas, 2 ao cubo é 8, né? Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Então, pronto, é isso aí, tá? Raiz quadrada é isso, uma coisa tem a ver com a outra. Raiz, na verdade, né? Raiz cúbica, raiz quadrada, é sempre assim. E aí, isso aqui a gente está fazendo só com números bonitinhos. Aí, o livro tinha uns exemplos aqui, deixa eu dar uma olhada no exemplo mesmo. Aí, o livro vinha com raiz quadrada de 27,04. Isso aqui dá 5,2, né? 5,2. É, 5,2? É, 5,2. Por que que dá 5,2? Porque se você pegar o 5,2 e multiplicar com ele mesmo, ou seja, 5,2 ao quadrado, dá certinho 27,04. Aí eu preciso que você lembre como é que faz essas multiplicações, assim, com vírgula e tudo mais. E lembrem que essa forma de escrever aqui, que a gente chama de potenciação, né, na matemática, no fim das contas é só uma multiplicação que você faz do número com ele mesmo. Professor, ainda tem como entregar a atividade da página 33? Qual é a página 33? É, a página 33 foi do primeiro período. Acho que... Manda lá, manda lá. Tá, aí beleza. Depois a gente viu algumas coisas em relação a essa questão da raiz, né? A gente fez uma recapitulação da questão da potenciação de números negativos e tudo mais. E aí, a gente fez uma observação em relação a isso aqui, ó. Se você tiver uma raiz quadrada de um número... Quadrada não, perdão, uma raiz qualquer, um índice qualquer de um número aqui. Lembrando que esse índice é um número positivo, tá? E aí, o que que acontece? Nós temos duas possibilidades para ele. O N pode ser... Deixa eu aumentar. Pode ser ímpar. Espera aí. Pode ser par ou pode ser ímpar, né? Ímpar. E aí, se o N for par, ou seja, se o índice desse meu raiz aqui, desse meu cálculo for par, nós temos duas possibilidades. Lembrem aí disso, tá?
Se o A for positivo, então nós podemos calcular a raiz. Calcular a raiz. E a outra possibilidade é o caso do A ser negativo. Negativo. E aí, nesse caso, não podemos calcular. Ou seja, não está definida nos números reais. A gente falou bastante sobre isso no ano passado. E aí, a outra possibilidade é que se o índice for ímpar, aí a gente pode calcular assim. A gente pode calcular assim. Então, o chato mesmo é quando o índice é par. Se o índice for ímpar, boa sorte. Não interessa se o número de dentro é negativo ou positivo, sempre vai dar para calcular isso aí. E aí, a última observação que a gente fez é que raiz quadrada não. Raiz de zero, independente do índice, é sempre zero, né? A gente colocou alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, raiz quadrada de zero, quanto é? É zero. Raiz décima de zero, quanto é? É zero também. Isso é um zero, não um 6 não, tá? É um zero. Raiz 1000 de zero. É zero também. E assim vai. Ok, aí depois de fazer essas considerações, eu deixei as 5 questões para vocês, né, que era para entregar até ontem. E aí eu quero perguntar, alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém teve dúvida aí nas questões? E a gente vai resolver elas agora, tá? Então não pode mais entregar, só para deixar bem claro. Professor, Diga. quando o índice for par e tiver um número negativo, ele só pode ser resolvido se o sinal estiver fora, né? Isso, verdade. Muito obrigado por me lembrar disso. Porque o que acontece? Quando você tem essas duas coisas, por exemplo, eu sempre uso esse mesmo exemplo, raiz quadrada de 9. Opa, perdão. Raiz quadrada de menos 9 e menos raiz quadrada de 9 são coisas diferentes. Lembrem disso, tá? Eu estou colocando raiz quadrada, mas poderia ser 4, poderia ser 6, poderia ser 8, não importa. Eu quero fazer raiz quadrada porque eu quero mesmo. A raiz quadrada de menos 9 você não tem como resolver. Tá com o x lá, escreve não tem como resolver, e diz não pertence aos reais. Como você quiser. Não pertence aos reais, tanto faz. Agora, quando o menos estiver fora da raiz, é outra coisa. Você conserva o menos e aí calcula a raiz aqui. E raiz quadrada de 9 é 3. Então, a do lado esquerdo não existe e a do lado direito dá menos 3. São coisas diferentes, tá? Menos fora da raiz é outra coisa. Deixa eu tirar essa notificação chata. Então, pronto. Quando o número tiver, o índice for par e dentro for menos, for número negativo, você não tem como resolver. Agora, se o menos estiver fora do radical, aí é outra história e você pode resolver sim, só para lembrar disso. Então, vamos lá. Primeira questão. A gente fez a primeira e a segunda, né? Mas vamos relembrar aqui. Questão 1, página 37. Questão 1. Questão 1, gente, está escrito assim, ó. Quantas das expressões seguintes não são definidas no conjunto dos números reais? Ou seja, nós queremos saber quais não estão definidas. Ou seja, gente, qual não pode ser calculado, qual não está definido é a mesma coisa. Ou seja, ué, não está funcionando no teclado. Ah, tá aqui. Que foi? Digita. Ou seja, quais não podem ser calculadas. E aí, gente, para vocês lembrarem aí, só existe uma situação, uma situação em que você não pode calcular um radical. Qual é a situação? É quando o índice for par, índice par,
e radicando negativo. É a única situação que você não pode calcular. A única, a única. Então, vamos lá. Letra A. Letra A é raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de menos 8. E aí, pessoas, responda aí, por favor. Dá para calcular ou não dá? Não quero resultado, só quero saber se dá. Dá sim. Dá sim, né? Por quê? Porque o índice é ímpar. Como eu falei, o índice ímpar sempre dá para calcular, independente se o número é negativo ou positivo. Aí você faz umas continhas lá e descobre que isso aqui dá menos 2, tá? Estou colocando o resultado porque sim. A pergunta é só se está definido ou não. Eu estou colocando o resultado porque eu sou palhaço. Mas não precisava, tá? B. Ah, nem tem número, né? Ah, vou colocar B como sendo número, não, perdão, letra. Raiz cúbica de 30, raiz quinta, aliás. De 32. E aí, dá para calcular ou não dá? Dá. Isso, dá para calcular sim. Então você colocaria aí, dá para calcular. Mas, como a gente já fez semana passada, isso aqui, eu vou só dizer que raiz quinta de 32 é 2, 2, 2. Faz aí, gente. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Dá 32 certinho. Próximo. Ah, essa aqui é boa. Raiz quadrada de menos 1. Dá para calcular ou não dá, gente? Não. Não dá. Por quê? Porque tá com o índice par e o número é negativo. Isso, para quem não lembra, índice é este número bem aqui, como não está aparecendo é o número 2. Aí tem que saber que o 2 é par, tá, gente? E aí o número negativo aqui embaixo, o radicando negativo, não dá para calcular. Aí você escreve assim, não pertence aos reais. Ou escreve, não está definido nos reais, ou não dá para calcular. Tanto faz, você escreve o que você quiser. Então não tenta calcular, por favor, tá? Porque não dá. Próxima, raiz décima de 1. Essa aqui dá para calcular, gente? Dá. Dá, né? Dá porque o índice é par e o radicando é negativo, é positivo, perdão. Dá para calcular, inclusive o resultado disso aqui é 1. Faz aí, multiplica 1 com ele mesmo 10 vezes que você vai ver que dá 1. Mais uma, mais uma. É a letra E. Fazer logo aí a F. E, que é raiz quarta de menos 16. E a letra F. Raiz cúbica de menos 125. E aí, gente, dá para calcular alguma delas? A F dá pra calcular, mas a E não dá. Isso, muito bom. A F dá para calcular, inclusive dá menos 5, tá? Faz a conta aí se você quiser saber se está certo. E a E não dá para calcular. Por que, que não dá para calcular? Porque o radicando, o índice é par, perdão, e o radicando é negativo. Aí você coloca assim, esse símbolozinho. Isso aqui significa que não pertence, tá? Ou seja, não é um número real. Não dá para você calcular. Tem que lembrar o que significa esses símbolos. Então, no fim das contas, a resposta é essa, tá? A pergunta é quantas das expressões seguintes não são definidas? Então, são duas. E no caso, é a raiz quadrada de menos 1 e a raiz quarta de menos 16. Acho que vocês fizeram isso na aula passada, né? Mas quem não fez, é isso. Próxima, questão 2. Questão 2. Essa a gente fez também. A pergunta é, quais dos números a seguir têm raiz quadrada definida no custo de reais? Então, quais números abaixo têm raiz quadrada? Ou seja, qual é que a gente consegue o raiz com índice 2? Para quem não lembra, a raiz quadrada é o que a gente chama dessa raiz com índice 2 lá. A simplesinha, assim. Então, nós temos vários números lá. Vou colocar aqui. Garoto. Letra A é 36. Letra B, menos 64. Letra C, menos 81. Letra D, 144. Letra I, 10. F, menos 4.
que saber português também, que o G vem depois do F, né? Sem H I 25. Então, gente, quais dos números abaixo tem raiz quadrada? Essa questão é ainda mais fácil que a primeira, na minha opinião, ela devia ser a primeira. Gente, qual número tem raiz quadrada? A questão não está nem perguntando quanto é, a questão está perguntando se tem. Tem, o que você responde? Tem ou não tem? Sim ou não? Sim. Então, olha só, 36. para ter raiz quadrada tem que ser positivo, né? Só existe raiz quadrada de número positivo. 36 tem, aí você coloca aí, tem, inclusive é 6, tá? 6 ao quadrado da 144. 144 também tem, que dá 12, né? 10, existe também raiz quadrada de 10. Não dá o número certo. Não vou colocar aqui, porque não tem um número que multiplica o número inteiro, né? Multiplicado por ele mesmo que dê 10. Mas tem. O importante é que tem. A gente não sabe quanto é. Faz aí na calculadora, mas tem. 100 também tem, que dá 10, inclusive. E 25. 25 também tem, que é 5. Esse aqui vai dar 3, alguma coisa. 3, alguma coisa. Um monte de casas decimais, para vocês verem. Então, gente, no fim das contas, os únicos números aqui que não tem raiz quadrada são os números negativos. Então, você coloca lá, esse aqui não tem porque é negativo. Esse aqui não tem porque é negativo. Esse aqui não tem porque é negativo. E esse aqui também não tem porque é negativo. Só. Acabou. Então, essas foram as duas questões que a gente fez na aula passada. Novamente perguntando, alguma dúvida até aí, gente? Quem quer perguntar alguma coisa? Alguém quer reclamar de sono? Não, né? Tá todo mundo acordado já, né? Tá. Não, ninguém quer perguntar nada? Vamos continuar, então? Questão 3, questão 4, questão 5. Professor, tem uma pergunta. Fale. Como o senhor acorda tão disposto na aula assim que eu tô morrendo de sono? Não sei também, olha. Pior é que eu dormi tarde pra caramba essa noite. Questão 3, gente. Questão 3. E antes de resolver a questão 3, eu quero comentar uma coisa para vocês. Olha só. Essa parte aí, como eu falei na aula passada, é muito importante. Você saber quando você pode calcular uma raiz quadrada, ou cúbica, enfim. Porque a primeira questão e a segunda foram basicamente isso, né? Só para vocês exercitarem quando você pode calcular. A questão não estava nem pedindo resultado, era só quando você pode calcular. Porque quando você chegar no próximo ano, olha, ensino médio, né? Você vai estudar um assunto que você vai ter que calcular um monte de raiz quadrada. E aí, vai chegar um momento que algumas delas não podem ser calculadas. Então, você não pode perder tempo com uma coisa que não pode ser calculada. Você olhou para uma coisa e disse assim, não dá para eu calcular isso aqui. Então, você para o processo. Porque eu já vi muitos alunos, inclusive colegas de turma, né, quando eu estava no ensino médio, que ficavam perdendo tempo calculando uma coisa que não pode ser calculada. E aí, né, gente, não dá para calcular, simplesmente não dá. Então, você tendo a noção de que uma coisa não pode ser calculada, você não vai perder seu tempo tentando fazer aquilo. Então, olha só, a questão 3 é exatamente sobre isso. É a expressão que vai aparecer muito na vida de vocês quando vocês forem para o ensino médio. Que é esta coisa linda aqui. B ao quadrado menos 4ac. Ou melhor, raiz quadrada de tudo isso aí. Esta expressão aqui vai aparecer bastante. Escrevam o que eu estou dizendo para vocês. E aí, gente, quando você calcular esse b ao quadrado menos 4ac, às vezes dá positivo, aí você segue a sua vida bacana. Às vezes dá zero, aí você também segue a sua vida bacana. Mas se der negativo, já era, acabou, não vai fazer mais nada. E é isso que eu quero que vocês saibam. Não façam esse negócio quando der negativo. Tá bom? Todo mundo entendeu? Vamos lá resolver essa terceira aí. A terceira pede que a gente resolva esse negócio aqui com 3 valores. O A sendo 10, o B sendo 21 e o C 8. Aí ela pergunta se essa expressão aí tem raiz quadrada, né? Beleza.
Então, olha só, como é que você faz para resolver isso? Tem duas maneiras de você fazer. Ou você faz separado, o b ao quadrado menos 4ac, e depois você tira a raiz, ou você faz logo tudo com a raiz. Vamos fazer logo tudo com a raiz, tá? É isso aqui. Vou colocar para baixo. Raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Disposta da aula. Não sabe o som que eu tô aqui. B ao quadrado menos 4ac. Aí, quando você tem que resolver esse tipo de expressão, gente, você tem que substituir os valores que tá dando aqui, ó. Que é uma coisa que vocês vão fazer bastante também. Então, vamos substituir esse negócio. Coloca a raiz. O b ao quadrado, o b é 21, então vai ficar 21 ao quadrado menos 4ac, tá? É 4 vezes a vezes c, para quem não sabe. Aí teve um aluno que não colocou isso, tá? Mas é 4 vezes. O a vale 10 e o c vale 8. Tá aqui, ó. Aqui, a questão disso para colocar esses valores aí. Alguém que tenha resolvido, por favor, quanto é 21 ao quadrado? Já acabou a expressão, vamos resolver agora as contas. Quanto é 21 ao quadrado? Enquanto alguém me responde, eu só queria dizer que para você resolver esse tipo de questão, primeiro faz a conta lá dentro do radical, tá? Fazendo a conta, e depois você vê o resultado se tem raiz. E aí, gente, quanto é 21 ao quadrado? R$ 441. Isso. Para quem não sabe, 21 ao quadrado é 21 vezes 21, tá, gente? 441. Menos. Agora aqui, ó. 4 vezes 10 vezes 8. Quanto é que dá isso, gente? Ah, e se você pensou em fazer, tipo, 441 menos 4, aí depois multiplica com 10, depois multiplica com 8, tá errado, tá? Você tem que lembrar que existe uma ordem de prioridade. A multiplicação tem que ser feita antes. Então, esse menos aqui a gente já vai fazer no finalzinho já. Primeiro tem que multiplicar. 4 vezes 10 vezes 8. 320. 320. Agora sim, gente. Agora dá para fazer a subtração. Quanto é 441 menos 320? Vai dar 121. 121. Isso. Pronto, chegamos no resultado que a gente precisa analisar. Este número aqui, gente, 121, tem raiz quadrada? É esse que você precisa pensar agora. Não quero saber quanto é, só quero saber se tem. Sim. Tem ou não tem? Tem. Nossa, Tem porque é positivo, né? Ficou positivo, tem raiz quadrada. E além disso, ele tem uma raiz quadrada exata, é muito bonitinho, dá 11, tá? Certinho, dá 11. Gravado. Então, a resposta da questão é sim, 11. Porque a questão pergunta se ele está definida. Está definida sim, porque é raiz quadrada de número positivo, então está definida. Aí depois pergunta assim, qual é o valor dessa expressão? O valor da expressão é 11, está aqui. Ok, alguma dúvida? Podemos continuar para a próxima questão. Professor, Diga. o senhor disse que se desse 0, a gente também podia resolver. Então, se der 0, o resultado é 0, né? Isso mesmo. Se der 0, o resultado dá 0. Muito bom. Aí você não precisa nem ficar calculando nada, né? Porque, e justamente por isso que o livro colocou que raiz de 0 é sempre 0, independente de qual seja o índice. Questão 4. Questão 4. A questão 4 é bem parecida com a terceira. Ela diz assim, verifique se essa expressão aqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado está definida no conjunto de reais quando x é igual a 13 e y é igual a menos 12. Menos 12. Então, gente, essa expressão aqui, ele poderiam... A expressão é essa, tá? X ao quadrado menos y ao quadrado.
Mas o livro poderia colocar qualquer valor para x e qualquer valor para y. Ok, ele poderia escolher qualquer valor. Mas ele queria que vocês fizessem com 13 e menos 12. Mas poderia ser qualquer valor. E aí, gente, como resolve? Vou deixar vocês me dizerem. Vocês conseguiram resolver essa? Se tiveram alguma dúvida? Professor, a raiz quadrada de 12 não dá. Não? Por quê? É menos 12, não é? Entendi. Entendi. Tá bom. Vamos fazer juntos. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente começar? Quer perguntar? Então vamos lá. E a raiz quadrada de 13 vai dar uma fração. O quê? A raiz quadrada de 13. Tá. Então, Ana, só para ficar uma coisa assim bem claro quando a gente estiver resolvendo esse tipo de questão, quando vocês estiverem fazendo. A questão quer que você calcule a raiz quadrada de toda essa expressão, ó. X ao quadrado menos y ao quadrado. Não está pedindo para você calcular só a raiz de 13 ou só a raiz de menos 12. Tudo bem até aí? Deu para entender o que eu falei? Não? Sim? Não? Ou sim ou não? Olha só, então o que você precisa fazer? É igual aqui nessa, ó. A questão queria que a gente calculasse a raiz de b ao quadrado menos 4ac. Mas para isso a gente não precisou calcular nem a raiz de 10, nem a de 21 e muito menos a de 18. O que a gente fez? A gente substituiu os números lá, fez os cálculos devidos e chegou neste outro número aqui. É basicamente a mesma coisa que vai acontecer na 4. A gente vai substituir os números aqui e ver lá no final se o número que a gente chegou tem raiz quadrada. Então é isso que a gente tem que fazer. Vamos lá, olha só, o que acontece aqui? Vou repetir o radical, né, a raiz quadrada. Acho que nem precisa de tanto espaço, mas eu vou colocar assim. Aí o que você faz? Substitui os valores aqui, tá? O x vai ser 13, então fica 13 ao quadrado, menos, este menos aqui é este menos aqui, ó. Eu só repeti. Aí agora o y ao quadrado. Só que o y é menos 12, então você não pode colocar assim, ó, menos 12 ao quadrado. Primeiro porque já tem um outro menos aqui, aí fica uma coisa meio ambígua, então você vai colocar entre parênteses, que é para você não se confundir aí. Desse jeito. Ok? Tem que perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu, quer que eu repita? Fale agora. Não? Tá bom? Aí o que acontece? Você vai fazendo a conta agora. Só pra gente, antes de fazer a conta, vamos só organizar esse negócio aqui. Não, deixa assim. Quanto é que dá 13 ao quadrado, pessoas? Agora me respondam, por favor. Ou seja, 13 vezes 13, tá? Não vem falar 26 pra cá, não. Tá bom? 8 horas da manhã. Cento e 169. Isso, muito bom. 169. Aí este menos aqui vai ser repetido. Menos. Agora, por favor, quanto é que dá menos 12 ao quadrado? Cento e 144. Isso, muito bom. 144. Tem que fazer aí, tá, gente? Para quem não lembra como é que faz isso, você pega o menos 12 e multiplica com menos 12. Aí tem que saber multiplicar dois números negativos, tá? Tem uma aula minha no YouTube dessa semana agora com o 8º ano. Qualquer coisa vocês vão lá ver. Aí pronto, dá 144. Agora você faz a subtração, finalmente faz a subtração. Professor, Diga. e o sinal negativo do 12? Pois é, isso que eu estou dizendo para você. Este sinal negativo aqui, quando você multiplicar ele 2 vezes, vai se tornar positivo. Então, não vai dar menos 144, entendeu? Dá 144 positivo mesmo. Entendeu? Entendi. Pois é, quando você fizer... Por isso que eu estou falando, tem que saber multiplicar dois números negativos. E o resultado da multiplicação de dois números negativos dá um positivo, tá, gente? Então, tem que fazer agora aqui, ó. 169 menos 144. Isso aqui vai dar 25.
Agora que você tem que analisar. Isso aqui está definido nos números reais, isso aqui tem uma raiz. É isso que você tem que analisar agora. Não era 13 e muito menos o menos 12. E deu para entender agora a situação. Agora você me responde. O 5. tem raiz. Isso, muito bom. Então, aí você responde aí, raiz quadrada. A pergunta é, tá, verifique se a expressão se está definida. Então, você responde. Eu verifiquei e sim, a expressão está definida. E, no caso, o valor dela é 5. Raiz quadrada de 25 dá 5, tá, gente? Ok, até aí. Alguém não entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Estou sozinho nesta reunião. E professor, Oi? lá em cima, no começo da conta, pode se calcular por qualquer raiz ou só de 2? Não entendi. Bom, é porque no começo a gente estava procurando a raiz quadrada de 13, de 12, menos 12. Isso pode ser usado com qualquer número, tipo a raiz cúbica de 13. Aqui, você diz aqui assim? É. Ah, sim, sim, é como eu estou dizendo. A questão só estava pedindo para você fazer um exemplo específico. Com este radical, com x ao quadrado, com menos y ao quadrado, com 13 e com menos 12. Mas poderia ser qualquer outra expressão, com qualquer outro valor para x e qualquer outro valor para y. Entendeu? Inclusive, uma questãozinha bônus para vocês aí, rapidinho. Resolvam aí rapidinho, rapidinho. Verifiquem, rapidinho, antes da gente fazer aqui. Verifiquem se a expressão... Deixa eu ver aqui, gente. Qual a expressão que eu quero? Raiz quadrada de x ao quadrado menos 5y. Essa aqui que eu quero. Essa expressão está definida no conjunto dos números reais. Deixa eu pensar agora em dois valores aqui, gente. Pensar não, deixa eu usar minha calculadorita, que eu quero. Tá. Para x igual a 4 e y igual a menos 4. Verifiquei rapidinho, gente. A resposta é só sim ou não. Então, respondendo a pergunta. Mas assim, Ana, enquanto vocês estão resolvendo aí, se nós colocarmos assim, raiz cúbica, ou raiz quinta, ou qualquer número par, a questão não tem nem graça, porque como eu falei para vocês, todos os índices ímpares dá para ser calculado, então não tem nem sentido perguntar se está definida. Está definida, claro, independente de qual valor você coloque. Tem como calcular a raiz cúbica de número negativo mesmo. Então, Professor, o y é o índice, né? não, y é essa aqui, ó. Que você vai substituir por menos 4. E o x, esse aqui, você vai substituir por 4. E enquanto vocês estão pensando aí, gente, resolvendo a questão, coloca lá no chat rapidinho, só para ver quem tá aí. Nome e sobrenome turma. Cuidado.
E para os que já escreveram, por favor, me responda aí, gente. Tá definido ou não tá? E não é para sair da aula, tá? Só porque o professor já fez frequência. Parem de ser assim. Esse nome é bonito, Venâncio. Venâncio. Professor, Oi? a minha amiga, ela não tem Wi-Fi em casa, ela usa a internet do celular dela mesmo. Tem Aham. problema, eu coloco o nome dela aqui, mas depois ela vai ver no YouTube ela. Coloca, coloca. Mas o que acontece? Como ela não tem internet, ela tem que fazer, tem que pegar lá na escola o acompanhamento, tá? Da... Tem um documento que a gente mandou para a escola, que é para os alunos. Mas ela não está participando só da minha aula ou dos outros ela também não está participando? Ela tá participando só no WhatsApp mesmo. Ah, entendi. Não é para sair nada, Pedro Henrique. Para com isso. Entendi. Tá bom. Coloca aí, coloca aí. Gente, deu um bug aqui, sumiu todas as mensagens aqui. Caraca, coloca de novo lá, gente, por favor. Todo mundo de novo. A Lívia foi embora. Lívia. Lívia, Lívia. Tá, pessoas. E aí, essa minha expressão que eu criei agora aqui do nada, ela tá definida no conjunto dos números reais ou não? Credo, gente, é só sim ou não. Que dólar. Sim. Vamos verificar antes da gente ir para a questão sim. O que que Vai você dar faz? -4, professor? Menos 4? Não entendi. Olha só, tá. Vê se você fez, se você fez certo, tá? O que acontece? Quando você quer, novamente, quando você quer calcular a expressão, tem que resolver a conta lá de dentro da raiz e ver se o número dá positivo ou negativo. Se der negativo, não está definido, tá? Se der positivo ou zero, aí tem como você calcular. Então, vamos fazer aqui, a raiz quadrada de x ao quadrado menos 5y. Vamos substituir esse negócio aí. Substituir o x depois o y. Então, o x ao quadrado, o x é 4. Então, a gente vai colocar aqui 4 ao quadrado. O menos e o 5 já estavam lá. Então, a gente coloca menos 5. E o y vai ser menos 4. Então, você tem que colocar multiplicado, que aqui é multiplicação, tá? Deixa eu pagar isso aqui. Multiplicado. E aí o y é menos 4. Coloca entre parênteses aí esse negócio. Quando você for colocar número negativo, coloca entre parênteses, que é para não confundir nada. Agora a pergunta, gente. Vamos resolver as contas. Quanto é 4 ao quadrado? Dezesseis. Isso, 16. Agora aqui, gente, quanto é que vai dar menos 5 vezes menos 4? Aí que está o x da questão. O x não, o y, né? Menos 5 vezes menos 4, gente. Vai dar 20? Isso, vai dar mais 20 pessoas. Porque quando você multiplica dois números negativos, dá positivo o resultado. Eu falei agorinha disso. Então dá pronto. Pronto, aliás, dá mais 20. Agora é só fazer 16 mais 20, né? Por favor, quanto é que dá isso, gente? 36. Isso. Agora a pergunta difícil do dia. Esse 36 tem raiz aí, está definida no conjunto dos números reais, sim ou não? Sim.
Sei. Pronto. Quanto é que dá? 6. Isso. 6 vezes 6 dá 36. Isso mesmo, muito bom. Então é isso, gente. Quando vocês forem resolver essas expressões, você precisa substituir os números. E tem que ter todo um cuidado com os números negativos, tá? Os números negativos, eles são muito mais chatinhos de fazer as contas. Mas no fim das contas é isso aqui. Ok, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer colocar um exemplo? Alguém quer chorar? Não, ninguém vai chorar. Hein? Ninguém quer falar alguma coisa? Quem quer perguntar? Não? Posso ir embora? Olha, eu tô vendo se alguém sair, viu? Parece aqui, grita assim na minha tela se alguém sair. Parem de graça. Então tá, vamos pra questão 5 agora. Então, já que ninguém quer perguntar nada, né? Ai, professor, eu quero. Não lembrei de uma coisa agora. Diga. Tem como dar fração? Como assim? Sim! A gente vai estudar isso já daqui a pouco. Eu queria que a gente tivesse mais tempo, mas por enquanto vamos ficar por aqui nesse negócio, né? Mas sim, vai aparecer raiz de fração este, gente. O negócio não vai complicar muito para lado de vocês. Eu sinto muito. Mas pelo menos o professor de vocês vai explicar direitinho, tá? Questão 5. Sabendo que todas as expressões seguintes são definidas, ou seja, você não vai perder seu tempo descobrindo se são definidas ou não. A questão está dizendo assim, ó, você pode calcular todas. É isso que a questão está dizendo. Calcule o valor de cada uma. Então, vamos lá. Letra A. Raiz quadrada de 0,25. Dá para calcular. Quanto é que dá isso, gente? 0,2. 0,2? 0,5. Confundi com a 0,5. Isso aí. 0,5. Mas para você saber quanto é que dá, gente, você precisa fazer a verificação, tá? Eu espero que todo mundo tenha feito a verificação, porque o resultado não vem do nada, né, gente? Aí o que você tem que saber, tem que fazer para saber se está certo? Você faz 0,5 vezes 0,5. Aí tem que saber calcular, né? Tem que saber multiplicar dois números decimais. A gente já falou sobre isso ano passado. Mas caso você não lembre, o que você faz? Você ignora as vírgulas e finge que são dois números assim, sem vírgula. Que nesse caso seria 5 e 5, né, gente? Aí você faz aí, 5 vezes 5, multiplica aí 5 vezes 5, gente, dá 25, né? Dá 25? Dá 25. Aí, lá no início, você ignorou as vírgulas, agora você vai voltar nelas, e você tem que contar as casas decimais. Aqui tem uma, aqui tem duas, né? Então, como tem uma e uma, ou seja, tem duas, o meu resultado aqui também vai ter que ter dois números depois da vírgula. Ou seja, eu tenho que colocar a vírgula bem aqui, ó, que vai ficar dois números, 1, 2. E aí, como não pode ficar vírgula sem nada, você coloca um zero para completar. Ou seja, pessoas, 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Então, sim, está certo. Quem colocou 0,5 é isso mesmo. Próxima, letra B. Raiz cúbica, eita, de 0,008. Dá 0,2. Isso, 0,2. E como é que a gente faz para verificar, gente, se dá 0,2? 8 vezes 8 vezes 8. Não. Não. 3 vezes 8. 0 vezes 2, 0 vezes 2. 0 vezes 2. Isso mesmo, você faz 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Não é de 8 não, tá? O resultado que vai dar 0,008. Mesma coisa, tá? Você faz a conta, ignora as vírgulas, e no final você vai somar as vírgulas. E aí vai dar 3 casas. 1, 2, 3. É isso aí, gente. Não vou repetir, não. Se essa aqui é bacana. Raiz quadrada de menos 8 ao quadrado. E aí, gente?
A primeira coisa que você vai pensar é, professor, isso não está definido, não. A questão está falando que não está, que está definido, mas não está. Está definido ou não está, gente? É 8. Tá, Tá. é menos 8. Não dá menos 8. Raiz quadrada nunca dá negativo. É 8. É 8, gente. Por que que dá 8? Olha só, preste atenção aqui nesse negócio. O livro fez isso aqui propositalmente para lascar a vida de vocês. O que que você tem que fazer, gente? Quando você tiver raiz quadrada e dentro tiver um monte de coisa, potência, não sei o quê, não, você calcula primeiro a potência. Então, vamos calcular aqui menos 8 ao quadrado, tá? Só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Isso aqui vai dar menos 8, né? Definição de potência, gente. O número multiplicado com ele mesmo 2 vezes, tá? E aí, quanto é que dá isso, gente? Menos 8 vezes menos 8. Tururum, tururum, tum, tururum, tum. Gente, quanto é que dá menos 8 vezes menos 8? Gente, que isso? Vocês estão sendo gravados, vocês vão pro YouTube, cara. É 64. Isso, muito bom. 64 positivo, né? Porque dois números negativos multiplicados dá positivo. Ou seja, pessoas, este negócio aqui dentro, esse negócio feio que vocês devem achar feio, que eu acho lindo, vai ser raiz quadrada de 64. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Agora a pergunta é, gente, quanto é a raiz quadrada de 64? 8, que seria, acho que a mesma coisa, dividindo 64 para 8, que dá 8, é isso? Isso, exatamente. Exatamente. Muito bom. Então, 64 é isso mesmo. A raiz quadrada dá 8. Por quê, gente? Porque 8 vezes 8 dá 64. Vocês podem pensar desse jeito também, tá? Quando você quiser calcular uma raiz quadrada, pensa no número, aliás, 64, por exemplo. Aí você pensa, qual é o número que eu posso dividir 64? E o resultado desse mesmo número, que foi que acabaram de falar, né? Se você pegar 64 e dividir por 8, dá 8. Você pode pensar desse jeito também. Tanto faz, é a mesma coisa, tá? Tem nenhuma diferença, não. Ou você pode pensar qual é o número que multiplicado com ele mesmo dá 64. Enfim, você faz do jeito que você achar que deve fazer, deve ser feito. Você faz como você entender. Letra D, gente. Menos raiz de 100. Essa aqui é difícil, né? Não é não, nada nessa aula é difícil. E aí, gente, quanto é que é isso? Menos 10. Isso, menos 10, porque este menos está fora da raiz, não tem nada a ver com a história, você só repete. E aí, raiz quadrada de 100 é 10 mesmo, né? Sim. Pronto. Simples. Letra E, gente. Menos 1. Isso, raiz sétima de menos 1. Aí você fala assim, professor, mas você passou a aula toda falando que não tinha raiz de número negativo. Não tinha raiz quando o índice for par, tá? Isso aqui não é par, não. Isso aqui é ímpar. É ímpar. Quando for ímpar, tem. Não vai dormir aí no serviço. É ímpar, tem e dá menos 1, inclusive. Letra F. E última do dia. Raiz cúbica de menos 125. Menos 5. Isso mesmo, muito bom. Por quê, gente? Mesma coisa, número negativo. Professor, você disse que não tem. Ímpar, ímpar. 3 é ímpar, gente. 3 é ímpar. Dá menos 5. Então, estes são os resultados da nossa lista. Quem entregou, entregou. Quem não entregou é isso. Sinto muito. Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos ir para o assunto, finalmente. Que demorou um pouquinho mais do que eu achei que iria. Professor, Diga. Acabou a aula, professor? Não, sonhou, né? A aula acabou 8h45. Depressão. Fala, Ana, o que foi? por que o índice não pode ser negativo? Olha, deixa eu pensar aqui numa situação. O índice não pode ser negativo.
Porque o índice, no fim das contas, é uma quantidade, né? É o número de vezes que você vai multiplicar este valor aqui para dar este valor aqui. Né? Não é isso que a gente chama de raiz? Você vai multiplicar o menos 5 com ele mesmo 3 vezes para dar menos 125. E aí, eu não sei se você consegue perceber ou entender que não tem como você ter uma quantidade negativa de vezes que você vai multiplicar o número com ele mesmo. Ou você multiplica o menos 5 com ele mesmo 2 vezes, ou você multiplica 3 vezes, ou 4 vezes. Não tem como você multiplicar o menos 5 com ele mesmo, sei lá, menos 2 vezes. Você entendeu o que eu disse? Sim, entendi. Pois é, e é por isso, entendeu? Os números aqui, o índice é sempre positivo. Agora os outros não tem isso não, é tudo negativo e fração e os caramba. Agora as frações vão aparecer um pouco mais, tá? Por enquanto é só esses números bonitinhos aí. Então, a gente tem 20 minutos aí de aula e eu vou falar pelo menos das duas primeiras propriedades da página 38, porque, enfim, né, a gente resolveu essas aí. Deixa eu só dar um zoom aqui, tirar, na verdade, isso aqui. Novamente, alguém quer perguntar alguma coisa? Não, né? Professor, Oi, diga. aproveitando para falar rapidinho, agora, a partir de amanhã, o Rilson, ele só vai entregar as atividades no outro dia, porque ele vai ficar um pouquinho meio perdido nas aulas, porque a partir de amanhã eu começo a trabalhar de manhã, só chego em casa 6h, 6h30. Entendi. E como é que vocês Aí vão ele vai fazer ficar um isso, pouquinho então? perdidinho nessas aulas aí. Eu falei para ele anotar tudinho, já que você faz no quadro branco, né? Aí quando eu chegar, eu explico para ele. Ou você pode ver no YouTube também, entendeu? Uhum. Você pode assistir a aula no YouTube depois e explicar para ele. Aí você faz, você vê que fica melhor para você. Mas todas as aulas eu gravo justamente por isso, tá? Porque às vezes tem Aí, alguém que tá aí, tá dormindo, né, Sara? E aí aí você depois, coloca lá no YouTube. sim, aí eu coloco sim, aí eu coloco lá o dia aí. Foi já. Ó, tá vendo só? Ah, tá bom então. Aí eu mando o link no grupo e aí depois você dá uma olhada lá se você precisar, tá? Mas Tá eu ok, então. escrevo sozinho, aí ele vai escrevendo também. Tá bom. Mas eu vou ter um pouquinho mais de atenção para eu escrever mais e falar menos, tá? Vou tentar. Tá. Então, gente, propriedade do radical. O que que acontece? Às vezes, né, para a gente resolver algumas questões, a gente usa essas propriedades para facilitar o nosso trabalho. Então, o que que acontece? Propriedades do radical. Olha aí, fala de seleção. Hoje é quinta, é verdade. Olha só, gente. Propriedade do radical significa coisas que você pode fazer quando você tiver radicais se multiplicando ou se dividindo, enfim, para facilitar o trabalho em algumas questões. Você é obrigado a fazer? Não. Você não é obrigado a resolver deste jeito, tá? Mas, às vezes, usar uma propriedade faz a conta ficar muito mais fácil. Às vezes. Então, vamos começar aqui com a primeira propriedade. Primeira propriedade. Quem quiser acompanhar pelo livro, fica à vontade. A primeira propriedade é bem simples. É que quando você tiver que calcular isso aqui, ó, raiz enésima de um número A elevado ao mesmo número, isso aqui de cara dá o número A. Tá? Ou seja, gente, se você tiver o expoente aqui dentro e aqui dentro tiver o mesmo... Ué, tem alguma coisa estranha. Ok, o livro colocou desse jeito, mas não é isso aqui, tá? Então, você vai colocar o módulo. Tá? Aí você precisa lembrar o que é módulo, lá do sexto ano. Módulo, gente, é quando você tira o sinal, basicamente é isso, tá? Aí você lembra, módulo de 1 é 1 mesmo. Módulo de 2 é 2 mesmo. Aí o módulo faz mais diferença quando você vai para os números negativos. O módulo de menos 2, aí já muda, fica 2. O módulo de menos 5 fica 5. E assim sucessivamente.
Então, gente, basicamente é isso. Quando você tiver o mesmo número dentro e fora, você vai... o resultado vai ser este aqui, ó. Só que aí você tira o sinal dele. Essa propriedade já foi feita bem aqui, ó. Aí onde foi? Bem aqui, ó. Ué, aqui. Daqui não tem um 2? Aqui não tem um 2? Foi isso que aconteceu. Aqui tem um 2 e aqui tem um 2. A gente já usou essa propriedade, na verdade. E qual foi o resultado? Aí, se você fizer do jeito que está no livro, você vai colocar o resultado como sendo menos 8. Não é menos 8, não. É 8, tá? É por isso que eu disse que tem que passar o módulo. Fica positivo o número. Então, olha só. Se você tiver tá fazendo uma questão lá na prova do Enem, aí aparece esse negócio aqui. Raiz cúbica de 11 ao cubo. Por exemplo. Aí você se esqueceu dessa linda propriedade que o professor André falou lá em 2021. Aí você vai calcular 11 ao cubo. Aí você faz lá. 11 vezes 11 vezes 11. Aí você faz isso aqui, vai dar um número enorme. Depois que você fizer isso, você vai calcular a raiz cúbica do resultado. Gente, olha o trabalho que a pessoa tem. Sem necessidade, gente. A propriedade já está dizendo para vocês. Se você tiver esse número aqui dentro, fora e o número de dentro sendo o mesmo, não perde teu tempo, o resultado dá 11. É uma questão de lógica também, né? É isso. O resultado vai dar o número de dentro. Se é positivo, fica positivo mesmo. Mais um. Quanto é que dá raiz quadrada de menos 121? Isso aqui é um parênteses, tá? Ao quadrado, gente. E aí, quanto é que dá isso, pessoas? Agora eu vou deixar vocês resolverem. Dá 121. Isso, 121 positivo, tá? Tem que tirar o sinal. Você vai passar lá, vai dar o módulo. Como eu coloquei aqui. Dá 121 mesmo. Não coloca menos 121, gente. Resultado de raiz quadrada nunca dá negativo. Nem raiz quarta, nem raiz sexta, nem nada. Mais um para vocês aqui. E se aparecer assim, ó. Raiz quadrada... Não, raiz quarta de 10 a quarta. Quanto é que dá isso, gente? 10. Isso. Que bom que vocês estão em perceber. Professor, tem uma pergunta. Pode falar. Não precisa colocar um módulo quando o número já dá positivo, né? Como na segunda. Ele vai ser ele mesmo, entendeu? O módulo é mais importante nos casos negativos. Como a primeira dá negativo, né? A primeira? Não entendi. Essa aqui? Ah, não. Quando um número dá negativo, o resultado é só colocar dentro do módulo, né? Isso. Aí você, se você fizesse uma coisa mais detalhada nessa segunda aqui, por exemplo, ficaria assim, ó. Só a nível de curiosidade. Ficaria assim, ó. Módulo de menos 121. Aí, quando você calcular o módulo disso, é só você tirar o sinal, como eu falei ainda agora, que dá 121. É isso. Basicamente é isso aqui. Aí você está resolvendo uma questão lá do professor Jordão, sei lá, está resolvendo um negócio de área, enfim, não sei. Tem que calcular a área de um quadrado, o volume de não sei o quê. Enfim, aí aparece isso aqui, ó. Raiz cúbica de x mais 5 ao cubo. Caramba. E aí, gente, quanto é que dá isso? Dá x mais 5. Mesmo? Muito bom. Dá x mais 5. E aí, para quem ainda não entendeu, é como se você fizesse o cancelamento aqui, né? Cancela este com este.
E aí ficaria só o x mais 5. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Tá. A propriedade estava falando dos reais positivos. Enfim, tanto faz. Aí eu já estendi e coloquei aqui o modo. Mais uma para vocês agora. Raiz décima de 2 elevado a décima. Dois. Isso. E aí, gente, existem alguns casos em que isso aqui é muito importante. Porque assim, imagina que você está fazendo, eu vou usar esse mesmo exemplo aqui, tá? Depois de um tempo, eu imagino, algumas contas ficam óbvias. Por exemplo, 2 elevado a décima, depois de muito tempo, você vê que isso aqui é 1024, tá? Inclusive, você decora esse tipo de coisa. 2 elevado a décima é 1024, pronto. Aí, um belo dia, você está fazendo uma questão e aparece isso aqui, ó. Raiz décima de 1024. Aí você pensa, sério, o professor André falou lá em 2021 que 1024 é 2 elevado a décima. Aí, então, eu vou substituir. Raiz décima e o 1024 é 2 elevado a décima. E aí, usando essa primeira propriedade, isso aqui dá 2. Pronto. Então, é basicamente para casos assim que essa propriedade vale, tá? É importante. Para quando você já tem já tem o mesmo número aqui no expoente do radicando e é o mesmo número aqui no índice. É isso que a propriedade está dizendo. Alguma dúvida até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer dar um exemplo específico ou não? Não, né? Então, segunda propriedade. Eu acho que só vai dar tempo de falar dessa. Propriedade. A segunda propriedade é o que a gente conhece como simplificação. Simplificação de índice. Essa aqui ela é bem mais útil também. Aliás, ela é bem mais útil que a primeira. Ela dá para a gente usar mais vezes. O que acontece, gente? Se você tiver raiz enésima, aí você tiver o índice aqui. Raiz enésima, de O elevado a m. O que acontece? Você pode multiplicar o expoente do A pelo númerozinho. Vamos colocar desse jeito, tá? Multiplicar por um número P, como está no livro aí. Eu vou já explicar o que isso aqui significa. E aí, você tem que multiplicar o índice pelo mesmo número. E aí, o número... Aí está dizendo assim, que o A tem que ser um número positivo. Está escrito assim no livro, tá? Real mais, ou seja, o A é um positivo. Vou traduzir para vocês. A é um número real positivo. É isso que está escrito aí no livro. O que mais? O N e o P são números naturais. Tem que entender essa linguagemzinha aqui, tá? O que isso significa? Que são ou é 0, 1, ou 2, ou 3, enfim. N e P são números naturais. E mais uma coisa, está dizendo que o N tem que ser maior que 1 e o P tem que ser diferente de 0. Eita, muita coisa. O N tem que ser maior que 1 e o P não pode ser 0. Opa. Agora vamos entender o que significa isso aqui. Já escrevi o que está escrito no livro. Olha só, gente. A questão da simplificação é a seguinte. Às vezes você vai resolver alguma raiz, e aí, com esses números aqui, não dá para você resolver, fica uma coisa mais difícil. Aí, o que você faz? Você multiplica os dois números, tanto de baixo aqui, o expoente aqui, quanto de cima aqui, você multiplica por um número. Mas, como a gente está tratando de números reais, o que eu quero que vocês entendam aqui, você pode dividir também.
Aí a gente vai já entender como é que funciona o negócio. Olha só, imagina que você está resolvendo uma questão, aí você vai calcular isso aqui, ó. Raiz quarta de 2 a oitava. Raiz quarta de 2 a oitava. E aí, para calcular isso aqui, eu imagino que vocês consigam perceber que dá um pouquinho de trabalho para calcular. Primeiro você vai calcular 2 a oitava, depois você vai calcular a raiz quarta disso. Nossa, que chatice. Então, a questão aqui, esta propriedade diz que você pode multiplicar por um número dos dois números lá que tá. Ou dividir, tá? O que você vai fazer? Vai dividir aqui por 2, porque 4 e 8 são pares. Você vai dividir os dois por 2, tá? Tem que ser o mesmo número, pessoas. Então, olha só, vamos só reescrever. Quando você divide por 2, o 4 lá de cima vai ficar 2, né? Aí eu não vou colocar, porque não precisa. E o 8 vai virar 4. Pronto. Agora eu acho que todo mundo consegue perceber que é muito mais fácil eu calcular esta raiz quadrada aí do que esta outra raiz que estava do lado esquerdo. E embora pareçam coisas diferentes, não são. É a mesma coisa. Quanto é que dá isso aqui, gente? Estou esperando. Dá 6. Quanto? 6. Não dá. Olha só, primeiro você resolve 2 a quarta, tá? Vai ficar raiz quadrada, 2 a quarta, 2, 4, 8, 16. Quanto é raiz de 16? Hein, gente? 4. Isso, raiz de 6 dá 4. Então é isso, é para isso que essa propriedade serve, gente. É isso que eu quero que vocês percebam, que é muito mais fácil calcular esta raiz aqui, que é a raiz quadrada, do que esta aqui, que era uma raiz quarta. Embora, se você calcular aqui, não tem problema não, você vai chegar no mesmo resultado, vai ter que dar 4, tá, no final das contas. Mas aí você usa a propriedade para facilitar o seu trabalho, é para isso que ela serve, para facilitar. Então façam aí rapidinho isso aqui, ó. Professor, Diga. mas não pode dividir pelo maior divisor possível? Pode. Não, nesse caso não poderia ser 4, porque se você dividir por 4 aqui, eu imaginei que você pensou isso, vai dar 1. E não existe raiz 1, entendeu? É só de 2 para cima. Entendeu? Entendi. Deixa eu ver um aqui. Faça isso aqui, ó. Deixa eu ver. Peraí. Aqui 12. E aqui 24. Faço aí rapidinho. Se você quiser calcular 3 elevado a 24, fique à vontade, tá? Não vou te impedir, não. Oi, fala. Escreve aí, Maria.
Dá 9. Dá 9. Isso mesmo. Tá aparecendo pra você a tela branca aí? Professor, o meu bugou, professor, acho. Parece que tem duas telas. Tem o senhor falando normal e o senhor falando travado. O meu também tá assim. A tela branca sumiu agora. Vê se aparece agora. Apareceu. Tá normal, tá normal. Beleza. Então, como é que resolve isso aqui, gente? Eu acho que todo mundo consegue perceber que este número é muito grande, 13 elevado a 24, então a gente vai dar um jeito de fazer isso ficar menor. Para isso ficar menor, a gente divide, né? E nesse caso, a gente vai dividir por 2 de novo. Por 2? Não, bora dividir logo por 6. Não vai dividir por 12 não, viu? Não pode dividir por 12, porque senão aqui vai ficar 1, não pode ser 1. Então, vamos lá, 12 dividido por 6 dá 2, né? Aí você não vai colocar esse. Eu vou colocar aqui, depois a gente tira. O 3 continua aqui. 24 dividido por 6 dá 4. Aí a gente vai tirar este número aqui. Porque o 2 não precisa aparecer. Agora você vai calcular o 3 à quarta. 3 à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. E raiz quadrada de 81, como todo mundo tá careca de saber, dá 9. Então é isso mesmo, viu? 9. Então é isso, para isso que essa propriedade serve, gente, para facilitar o trabalho. Se você for calcular 3 elevado a 24, nossa, isso é um número enorme, gigantesco, boa sorte. Então é mais fácil você diminuir os números ou multiplicar, dependendo da situação. E aí você consegue resolver de forma mais fácil. Ok, alguma dúvida? Professor, Diga. a divisão tem que ser com o mesmo número? Sim, sim. Não divida com números diferentes, tá, gente? Você faz de números igual, tem que ser o mesmo número. Tanto que bem aqui, no livro, se você olhar aí, ele colocou o mesmo número aqui, ó. O número P e o número P. Não faça com números diferentes, porque não está certo. Mais alguma dúvida, pessoas? Todo mundo já colocou o nome, né? Então é isso, gente. Vamos parar por aqui, porque já acabou nosso tempo. A gente termina amanhã. Tá bom? Valeu. Professor, Diga. eu tenho só uma pergunta sobre fração. Diga. Tá. As regras de positivo e negativo, número par, não dá pra achar a raiz de número negativo, só se não estiver fora. Vale pra fração também? Vale. Tudo isso, porque fração é número real. E a gente está te dando número real. A gente ainda não chegou lá especificamente, mas vale. Então, existem frações negativas também. Só que você não vai poder calcular a raiz quadrada delas, porque não existe. Então, gente, vocês estão liberados. A gente se vê amanhã, tá? E é isso. Qualquer dúvida, eu estou por aí. Tchau, gente. Deixa eu parar a gravação.